Quem crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Amém. Vai procurando dando glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Pode glorificar Deus. Mateus capítulo 16. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Aleluia. Glória a Deus. O versículo de número 22. Mateus 16. Se você precisar de uma ajuda aí, alguém vai te ajudar. Se você precisar de alguém para dar uma ajuda aí, diga, me ajuda a procurar aqui. Se você não tem uma Bíblia, fica lá de quem não tem uma Bíblia, para você acompanhar essa leitura, porque Deus vai falar conosco. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Cadê os valentes de Deus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí. Ô glória. Vamos ler. Livro de Mateus 16, 22. Podemos ler, irmãos? Amém. A minha introdução está um pouco diferente, mas é o mesmo significado. Pedro, porém, chamando à parte, começou a demonstrá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor, de modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se, Jesus repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Versículo 24, quem está no 24 diz amém. Amém. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem entendeu diz amém. Amém. Versículo 25. Portanto, quem quiser salvar sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Aleluia. Amém? Aleluia. Vamos orar, né? Deus para falar conosco, né? Sua Bíblia no colo aí e dá aquela salva de palma bem alegre para Jesus. Bem alegre, vamos lá. Se é para Jesus, é bem alegre. Vai dar glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra de Deus acerca de Mateus, capítulo de número 16, versículo 22. Jesus falou com Pedro duramente, sim ou não? Falou duramente com Pedro. Se naquela hora, quando Jesus falou duro com Pedro, Pedro deixasse o velho homem surgir, Pedro iria perder a bênção. Olha que Jesus, ele sabia que Pedro tinha largado tudo para servir. Servir a Jesus, era um pescador. Ele era um homem bom de pesca. Mas Jesus estava falando aqui acerca, aleluia, da sua crucificação, que ele teria que ir para Jerusalém. Mas o cuidado de Pedro era muito forte com Jesus, porque Pedro, ele não sabia o propósito que Deus tinha reservado para Jesus. Ele não conhecia ainda o verdadeiro propósito, que Jesus morreu na cruz do Calvário, que Deus enviou seu Filho para que todos nós hoje tivéssemos aqui o privilégio de glorificar Jesus. Imagine se Jesus ele tivesse rejeitado lá no Getsemane, aleluia, ou tivesse medo de levar sua cruz até o fim. O que seria de nós? Muitos de nós estaríamos já condenados ao fogo do inferno. Muitos de nós estaríamos mortos, sem salvação. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele lá no Getsemane, ele foi até o fim em oração. E aprendo com Jesus, que foi no Getsemane que Jesus teve mudança. Aleluia, quem ora, ele recebe de Deus orientação. Glória a Deus. Quem ora, ele recebe de Deus força. Aleluia, quem ora, ele recebe de Deus graça. Quem, aleluia, busca ao Senhor, o Espírito Santo, ele, aleluia, dá sabedoria. Quem acredita aqui? Quem busca em oração e jejum, Satanás, quando ele se manifesta, ele cai por terra. Em nome de Jesus, bate palma para Jesus e dá glória a Deus. Pode dar glória a Deus.
sua e clama. Pedro, porém, chamando à parte, começou a demonstrar, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor, de modo algum jamais te acontecerá. Pedro estava tentando fazer do seu próprio jeito, achando que Jesus, ele não sabia a sua missão. E Jesus viu que não era Pedro, porque Pedro ainda estava um homem vazio. Pedro ainda não tinha buscado o batismo com o Espírito Santo. Pedro ainda não tinha buscado, aleluia, ou seja, na verdade só foi acontecer o batismo com o Espírito Santo depois, que eles estavam, aleluia, no livro de Atos Apóstolos, capítulo 2, aqui ainda ele não era batizado com o Espírito Santo, mas o texto diz, aleluia, que quando Pedro falou aquilo, Jesus viu que não era Pedro que estava abrindo a boca para falar aquilo. Por quê, irmãos? Porque Jesus, ele tinha discernimento. Jesus era cheio do Espírito Santo. Então Jesus sabia quando era o homem, quando era, aleluia, o diabo, e Jesus sabia quando era Deus que estava revelando alguma coisa. E o texto diz que Pedro, ele, aleluia, os discípulos que estavam ouvindo aquela repreensão, eu acredito que Jesus, ele falou aquilo não com Pedro, mas falou essa palavra, aleluia, porque Satanás estava escondido na vida ali, naquele momento, usando a boca de Pedro. Meu Deus. E virando-se, Jesus repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim aos homens. Então veja, irmãos, que até o diabo, ele estava tentando impedir o propósito de Jesus, aleluia, até aí a cruz do Calvário morrer por mim e por você. Veja que Satanás até hoje, ele luta contra o homem, ele luta contra a mulher, ele luta contra a família, ele luta contra os casais, ele luta contra o jovem, ele luta contra o ancião, ele luta com todos, para que eu e você não chegue até o propósito que Deus quer que a gente chegue. E Deus, ele preparou esta noite mais uma vez, para que você entenda que Deus tem um propósito maior do que o seu propósito. Glória a Deus. Que Deus tem um plano na tua vida muito maior do que você imagina. Quem acredita aqui vai dando glória a Deus aí e batendo palma para Jesus, dizendo obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aí Jesus disse, declarou ao seu discípulo. Quem é discípulo ouve Jesus falar. Quem é discípulo, ele fica atento ao seu mestre. Jesus disse: se alguém deseja ir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. E dura coisa nos dias de hoje, irmãos, é nós querer negar nós mesmos. Por qualquer coisa já quer surgir o velho homem. Por qualquer coisa já quer surgir a velha natureza. Ah, porque lá fora eu era isto, lá fora eu era aquilo. Ah, se me conhecesse. Só que a partir do momento que você passou por essas portas, agora você é uma nova criatura. Aleluia! Agora quem está no controle, porque lá fora quem controlava a tua vida era Satanás, eram os demônios, era velho homem. Mas a partir de hoje, quem acredita que quem domina a tua mente, quem acredita? Que graça estou sentindo aqui, a presença do Espírito Santo. Bate palma e diga obrigado, Jesus. Mas a gente tem que aprender a entender que Jesus disse que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jogue por terra o eu hoje. Jogue por terra a natureza pecaminosa. Porque a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, quando você não tinha Jesus, nós éramos cegos, éramos ignorantes. O diabo fazia o que queria fazer. O diabo pintava e bordava. O diabo usava. Mas a partir de hoje quem te usa é o Espírito Santo. Aleluia! A Bíblia diz: Jesus falou: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração.
Jesus aqui hoje. Quem quer, aleluia, que esse Espírito Santo, ele venha te ensinar. Então glorifica ele, bate palma e diga: vem me ajudar. Oh, glória a Jesus, aleluia. Mas para isso, a gente tem que deixar Deus trabalhar. A gente tem que permitir que o Espírito Santo, ele transforme e aforjar o nosso caráter. Porque lá fora, o diabo tinha roubado o caráter. Lá fora, o diabo não deixava você ser esse homem de verdade. O diabo não deixava você, aleluia, ter uma intimidade com Deus. Mas chegou aqui, Jesus disse: é vida nova. Quem recebe essa palavra? Por isso que Jesus revelou o pastor dizendo: o negócio é vida nova. Lá fora, ali você enganava sua esposa, você mentia, dizia que era roubar, beber com os colegas, não ia se prostituir, dizia, aleluia, que ia fazer uma coisa, ia fazer outra, mentia para todo mundo. Mas a partir de hoje que você encontrou a Jesus Cristo, essa palavra, tudo aqui se faz novo.